E aí galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo o nosso primeiro podcast após o draft da NFL e comentando agora sim, de vez, né, iniciando com tudo esses conteúdos sobre os calouros que estão chegando agora na liga, na NFL, e também no nosso Fantasy Football, né, que esse é o intuito deste podcast, é por isso que existe o Fantasy Futebolista, trazermos a realidade da NFL para dentro do Fantasy e agora sim poder valorizar esses jogadores, quem teve os melhores encaixes, quem podem ser surpresas, quem foram decepções pelas situações onde eles caíram, enfim. Hoje é o podcast que a gente vai fazer esse recap geral das 7 rodadas do draft da NFL, né? Em especial focando mais nas escolhas de primeira rodada, segunda e terceira também são muito importantes. E falando alguns nomes aí que podem ser surpresas do terceiro dia, no caso quarta, quinta, sexta e sétima rodadas. Tem alguns nomes ali pra gente ficar de olho que podem sim surgir como alguns caras aí interessantes. Não vai ser nesse podcast que a gente vai trazer o nosso ranking pós-draft, vai ser na semana que vem, mas fique ligado lá no Instagram, lá no Fantasy Futebolista, @fantasyfutebolista, que acredito que devo começar ainda essa semana, final de semana, já ter alguma coisa, porque eu sei que a galera tá começando a fazer drafts. Eu sempre indico deixar passar alguns dias, deixar aquela poeira baixar para começar os drafts de calouros das ligas Dynasty. Por quê? Porque às vezes tem uma coisa ou outra, alguma notícia, alguma situação que a gente vai pesquisando, vai entendendo, vai valorizando melhor os jogadores do que simplesmente no susto. Eu vou escolher o Christian Watson na 1.1 porque ele vai ser o Davante Adams, porque... Calma lá, calma lá, vamos valorizar direito essas situações, vamos pensar um pouquinho mais. De momento a gente pode falar desses encaixes, vou comentar um pouco desses nomes, se gostei da escolha, se gostei do time que caiu, o que eu posso esperar desse cara, se ele vai ser um jogador titular, não vai ser titular, tudo isso aí a gente vai falar hoje nesse recap. Mas antes de começar a falar sobre calouros, a gente tem 3 notícias que envolvem o draft, né, ocorreram durante o draft. A última não ocorreu, mas ela vai ter muito a ver com algo que aconteceu no draft. Para começar, a gente teve uma troca, né, envolvendo o Marquise Brown, que era jogador do Baltimore Ravens e agora vai ser jogador do Arizona Cardinals. Ele foi trocado no dia do draft. Na verdade, assim, né, troca durante o draft, no dia do draft. Não é bem assim que acontece, tá? Essa do Marquise Brown pode ser que sim, tá? Mas eu depois vou falar do outro Brown, né? Do A.J. Brown. E essa troca a gente sabe que ela já estava planejada desde o início da tarde. Até porque envolvia salários e tudo mais. Mas vamos por partes. Vamos primeiro falar do Marquise Brown, porque foi a primeira troca, né? Foi antes do A.J. Brown. Os detalhes, né, dessa troca, que além do Marquise Brown, foi uma escolha de terceira rodada de Baltimore, em troca da escolha número 23 que pertencia aos Cardinals. Essas escolhas acabaram tendo reviravoltas, né? Tanto que os Ravens acabaram vendendo essa escolha 23 pela 25 dos Bills e por uma 130. Ou seja, a escolha 130 no caso, eles trocaram o Marquise Brown mais a escolha 100 pela 23, depois trocaram a 23 pela escolha 25 e a 130. Tu fica, opa, o que aconteceu aqui? Em termos de jogadores, o que significou, né? O Marquise Brown foi para os Cardinals e também a outra escolha se tornou o Edge Myjai Sanders, enquanto que o time de Jim Harbaugh ficou com Tyler Linderbaum, center, e um punter, Jordan Stout, nessas trocas aí. Mas o grande detalhe aqui é que o Marquise Brown estava em momento de pedir uma extensão, já devia
ter tido contato a respeito disso entre o agente, entre a equipe, e há pouco tempo o time renovou com o Lamar Jackson, renovou com o Mark Andrews e acabou que tem um teto na NFL, né? Então a gente tem limites e esses limites devem ser respeitados, por isso o Marquise Brown, que também não se firmou na NFL, dá pra se dizer, né? Ele não foi o Hollywood Brown que se esperava dele, ele teve flashes, teve momentos bons, a última temporada foi a melhor, inclusive, né, isso é uma outra coisa interessante, foi a melhor temporada dele nos Ravens no ano de 2021, porém ele não se provou assim ser um grande wide receiver, e por essas questões de valores, de extensões contratuais, por falta de dinheiro também, né, por falta de espaço no teto salarial, ele foi trocado para Arizona Cardinals, que agora, falando em Baltimore Ravens, a gente tem o Mark Andrews, que já era o recebedor principal de Lamar Jackson, e o Rashad Bateman, que ganha com essa saída do Marquise Brown, porque ele deve ser aí o segundo recebedor da equipe, se não tiver aí um J.K. Dobbins aparecendo. Tem que ficar de olho no J.K. Dobbins, que ele pode aparecer bem nessa temporada. E do lado dos Cardinals, né, o Marquise Brown chega para suprir uma ausência, uma saída, né, do time dessa free agency, que foi o Christian Kirk, que acabou assinando aquele contrato com o Jacksonville Jaguars e toda aquela função de levou o valor dos wide receivers nessa temporada. Realmente ele mexeu, ele movimentou. Muitos wide receivers pensaram, mas se o Christian Kirk ganhou tudo aquilo, eu acho que eu mereço até um pouco mais. E acabou que essa necessidade da equipe de ter um outro wide receiver, de dar armas para o Kyler Murray, e até porque teve um desgaste nessa off-season. Pouco foi falado, mas existiu um desgaste entre Kyler Murray e a comissão técnica, né, em função dos resultados, inclusive do ano passado. Se esperava mais dos Cardinals, tinha elenco para mais, e acabou que a coisa não desenvolveu, né, não desenrolou. E o Marquise Brown foi colega, jogou junto com o Kyler Murray lá no Sooners, em Oklahoma, no college. Então, vamos dizer assim, a gente traz um amigo teu, fica tudo certo, a gente repõe uma necessidade do time, a gente entende que nessa nossa Air Raid Offense precisa de jogadores talentosos, além do DeAndre Hopkins. Eu não sei como é que tá a situação do AJ Green ainda por lá, tem o Rondale Moore, que deve crescer um pouco mais essa temporada, mas tem já gente falando que não vai sair muito daquilo ali. Então o Marquise Brown chega com química já com o quarterback. E a outra notícia que eu ia trazer, que era do próprio DeAndre Hopkins, vai fazer com que ele tenha, num início de temporada já, ele seja colocado à prova, vamos dizer assim, né? Porque ele vai provavelmente ter mais volume, ele vai ter um início bom de temporada, já que o DeAndre Hopkins levou uma suspensão de 6 jogos na temporada, por utilizar aí medicamentos, substâncias ilegais, né? Ele violou a política de drogas da NFL, não de antidoping, né? Vamos falar melhor, que drogas às vezes ficavam, o cara... Não, ele usou uma substância que melhorou sua performance e ela é ilícita. O jogador mesmo, ele pediu desculpas para os fãs, para quem gosta dele, para a equipe, porque ele acaba sendo, claro, né, o grande jogador, o grande wide receiver desse elenco, mesmo com o Marquise Brown chegando. Ele é um astro da NFL, um cara super... Nossa, eu sou sou muito fã do DeAndre Hopkins. Não teve lá uma excelente temporada, mas agora ele vai ter mais uma temporada que ele deve cair, inclusive nos drafts de Liga Redraft, deve cair para questão de Dynasty, não muda tanto a situação, mas o Marquise Brown já chega com o pé na porta, já chega com uma possibilidade boa de dar um retorno rápido em relação a isso e se firmar, quem sabe, inclusive, beliscar um pouquinho daquele volume do DeAndre Hopkins, né? Até porque a equipe joga um jogo muito mais aéreo do que os próprios Ravens. Por isso eu acho que, se num primeiro momento o Marquise Brown não tinha um pouco mais de valor, eu acho que um pouquinho, não muita coisa, mas ele ganhou agora com essa saída do DeAndre Hopkins pela suspensão de 6 jogos. 6 jogos parece pouco, mas no Fantasy faz muita diferença. Esses 6 jogos podem tirar o DeAndre Hopkins, por exemplo, de terminar como wide receiver 1, até com a chegada do Marquise Brown, e dão mais volume provavelmente nesse início de temporada. Inclusive vai ser uma situação para a gente avaliar muito bem aquela coisa de passou 6 jogos ou chegando ali 4, 5 jogos, daqui a pouco ele se valoriza, tu vende numa liga redraft,
consegue ganhar nessa troca antes que o DeAndre Hopkins volte. Isso é coisa pra gente falar lá na frente, mas já vamos começar a imaginar um pouco esse cenário da suspensão e o que ela vai trazer pro Fantasy, quais são os detalhes que isso vai trazer pra nós. E outra troca que aconteceu aí na noite do draft, né, que não aconteceu na noite do draft, isso eu sei porque eu, como um bom torcedor do Philadelphia Eagles, eu fiquei tremendo, acho que por 1h30 depois que saiu a notícia, assim, a adrenalina tomou conta, porque quem ouviu o podcast semana passada sabe que eu tava muito preocupado que os Eagles escolhessem um wide receiver, e os Eagles escolheram nas últimas 3 temporadas wide receivers nas 2 primeiras rodadas. Primeiro foi o J.J. Arcega-Whiteside na segunda, na frente do DK Metcalf na época. Aí depois foi o Jalen Reagor, né? E no ano passado o Devonta Smith, que foi o melhor, inclusive se tornou o melhor calouro da equipe, melhor temporada no primeiro ano de calouro do Philadelphia Eagles, mesmo não sendo espetacular. E faltava um outro jogador para complementar. E quem eu via nesse draft era o próprio Treylon Burks, mas a gente cria um medo, né? Vai que tem que desenvolver, vai que ele não se desenvolve. Então o que os Eagles fizeram? Trocaram o certo, o Treylon Burks, que já está feito, a gente já conhece, que é o A.J. Brown, em vez de ter o projeto, que seria o Treylon Burks, tanto que o Tennessee Titans aproveitou-se da escolha para pegar o Treylon Burks, que tem aí o tipo físico muito parecido com o do A.J. Brown. Pelo menos as características são parecidas, o jogador, o A.J. Brown, já está pronto e era um prospecto melhor quando saiu do college. Isso tem que ficar claro, o A.J. Brown era um prospecto melhor do que o Treylon Burks. Não desmerecendo o Treylon Burks, acho um ótimo nome, vamos falar um pouco dele depois. Mas o A.J. Brown já está pronto. E por que ocorreu essa troca? Por que os Titans não ficaram se o A.J. Brown é melhor? Porque tem uma questão salarial também, assim como o Marquise Brown nos Ravens, mas essa é um pouco mais complicada, porque o A.J. Brown é um dos melhores wide receivers da liga e ele estava pedindo muito. Por que eu digo que essa troca não ocorreu durante o draft? Vendo e lendo as coisas sobre os Eagles, o A.J. Brown teve uma ligação do agente dele por volta no início da tarde de quinta-feira, dizendo que havia uma possibilidade de troca dos Eagles, e aí eles também já se acertaram na questão da extensão contratual. E acabou que a troca envolveu a 18ª escolha geral dos Eagles, que foi utilizada por Treylon Burks, e uma escolha número 101 de terceira rodada, que posteriormente foi envolvida em troca com os Jets, e depois ela se bagunça. Assim, a do Marquise Brown ficou muito mais enxuta. Essa aqui ela começa a bagunçar, e foi um draft que teve muitas trocas. Acabou que então essa troca, essa ida do A.J. Brown para os Eagles e uma extensão contratual foi assinada logo na sequência. São 4 anos, $100 milhões, o que equivale a 25 milhões de dólares anuais, né, de média, o quarto recebedor mais bem pago hoje da liga. Falando em fantasy, né, o que eu espero disso? Para a NFL nem tenho o que falar, porque era o fit que eu queria num jogador para os Eagles, era o que precisava. Agora, para fantasy, eu vejo ele caindo um pouco. Não tanto, tá? Mas ele cai um pouco, porque tu tá trocando um ataque que, por mais que não fosse um ataque excelente, um Ryan Tannehill espetacular, mas ele era o cara desse ataque. É um ataque que, com o Ryan Tannehill, eu vejo um pouquinho mais de possibilidades no jogo aéreo. Até porque mesmo com o Julio Jones lá, não teve tanta assim, disparidade, e agora não iria ter também o Julio Jones. Agora nos Eagles tem um cara chamado Jalen Hurts, que a gente tem que lembrar, não é um super atleta, não é um super quarterback, é um cara muito esforçado e tudo mais, tem bons números, mas ele precisa evoluir bastante nessa off-season para se tornar um quarterback que lance melhor a bola e que possa dar alvos, dar targets e dar volume para jogadores como o A.J. Brown, como o Devonta Smith. Agora tem uma dupla, agora não tem o que falar. Tem esses dois, tem o Dallas Goedert, então são várias bocas para alimentar, que isso não acontecia lá nos Titans. Pelo menos não era tão assim. Tu vai ter que dar volume pro Devonta Smith, ele merece esse volume. O Dallas Goedert é um dos melhores tight ends da liga recebendo bolas, então ele também vai ter essas recepções. Tem que ver como que o Jalen Hurts vai conseguir, o que ele vai trazer de bom pro A.J. Brown, pro Devonta Smith e pro Dallas Goedert. Os três, com certeza, pelo que a gente conhece do Jalen Hurts, alguém vai ficar de fora, vai ter inconsistências aqui. Então, eu tô muito ansioso para ver como isso vai funcionar na NFL. Eu acho que para a NFL pode ser aí um divisor de águas para esses jogadores. Agora, pro Fantasy, eu vejo ele caindo um pouquinho,
pela questão quarterback, pela questão estilo de jogo também. O Jalen Hurts, quando precisa, ele vai resolver com as pernas. O Ryan Tannehill não fazia isso. Então são estilos diferentes, né? Tinha o Derrick Henry correr com a bola. Isso também abria espaço para um jogo aéreo mais eficiente, né? Então, pro Hurts, ele é um cara que vence isso porque são mais armas para ele, é um cara que sobe um pouco mais de valor. O A.J. Brown é um cara que tem o YAC, né? O Yards After Catch, ou jardas após a recepção, muito interessante. É um cara que a fisicalidade dele faz com que ele consiga ganhar jardas após a recepção, e isso conta pontos também pro quarterback no fantasy, né? Porque são as jardas, não conta jardas só aéreas, né? Na maioria tem como tu arrumar aí tua liga para configurar para ser jardas aéreas e não jardas de recepção, mas o padrão é jardas de recepção, e isso com certeza ele vai ainda potencializar um pouco mais o Jalen Hurts. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô bastante ansioso, vocês podem ver que até minha fala fica mais acelerada falando disso, porque realmente eu gostei muito. Era um cara que eu não parei para pensar tanto, porque eu não acreditava muito que algo assim acontecesse, sabe? Eu não tava prestando muita atenção para isso, mas para mim, se tu me pedisse qual jogador tu queria nos Eagles hoje pra melhorar o time, claro, de repente o Davante Adams um pouquinho à frente, já que ele foi trocado pros Raiders, mas pensando num futuro, pensando num jogador novo, pensando em todas as situações, eu teria dito A.J. Brown. E quando saiu a notícia, eu não acreditei, por isso que eu fiquei tremendo por uma hora e meia, até acalmar a situação ali, mas foi bem bacana. Agora sim, vamos falar dos calouros desse draft. Falar um pouquinho de cada jogador, um pouquinho de cada rodada, trazendo algumas surpresas aí também, o que eu achei do draft, o que eu acho que vai ser o futuro de cada jogador, e um pouquinho do valor do fit de cada escolha do draft. Mas antes de falar de jogadores, né, deixa eu fazer um pouquinho de merchan aqui, convidar vocês a seguirem o Fantasy Futebolista lá no Instagram, @fantasyfutebolista. Segue também lá no Twitter, às vezes tem alguma coisinha que eu troco ideia lá também, que é o F_Futebolista. Tô sempre ligado lá pra ver algumas notícias. É lá que sai antes as notícias, né? Até do próprio draft. A galera, o que eu recebi de spoiler no celular era inacreditável. Chegou um momento do draft que eu simplesmente larguei meu celular de lado. Eu disse, eu não vou mais olhar nada aqui. Porque a cada pouco vinha alguém. Fulano saiu. Não sei o que. Risada. Não dava. E como eu tava acompanhando também pra fazer as postagens nos stories, né? Fiz um pick by pick já colocando a graduação, a nota que eu dava para cada jogador, então acabava que eu tinha que ficar olhando o que estava acontecendo, mas eu não queria ver spoiler, porque eu gosto de ver na hora, eu gosto de criar esse clima do Roger Goodell entrando lá falando no microfone. Cara, eu acho toda essa energia, assim, é muito legal. Eu acho, o draft é simplesmente sensacional, é um momento mágico para quem gosta de futebol americano, quem gosta de NFL. E além de seguirem no Instagram, seguirem no Twitter, deixe suas estrelinhas, deixe seu curtir, gostei, sei lá como é que tua plataforma trata isso, no podcast. Esse podcast que você está ouvindo aqui, que está no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e outras diversas plataformas por aí, com episódios semanais durante todo o ano, e durante a temporada 2 episódios, né, o dobro de episódios, para a gente poder falar bem do preview da rodada e também do review da rodada depois que ela acontece. Vamos falar de draft, vamos falar daquilo que vocês estão esperando, né? A grande sacada aqui, o grande negócio, que hoje a gente faz mais um apanhado geral. Ainda não fiz os rankings, vou fazer durante a semana. Depois eu quero fazer também um apanhado do Rookie Pre-Draft com o Post-Draft, que nessa temporada, assim, não vai ter tantas diferenças assim. Tem jogadores que vão cair, tem jogadores que vão subir, isso é normal. Mas eu já vi drafts com muito mais movimentações, né? Esse aqui vai ser a nossa 4ª temporada de Fantasy. Se eu não me engano, é a 3ª cobrindo o Fantasy, o draft da NFL, já pensando nos calouros. Acredito que é a 3ª. E sempre tentando melhorar, né? E por isso, até tinha pensado, no passado deu um trabalhão fazer esse pick by pick nos stories, mas aí chegou um dia antes, eu disse, cara, mas se eu não fazer, sei lá, parece que vai faltar alguma coisa no dia do draft. E aí eu montei todo o layout do pick by pick, baseado nas cores do draft esse ano,
Tem tanta coisa que a gente faz por fora aqui, que às vezes é até legal de falar, porque o pessoal acha que é tudo lindo, tudo fácil, dá um trabalhão do inferno isso aqui. Mas tem um bem maior, né? Todo mundo curte, quem curte me manda recado direto, isso é muito bom, isso é bem prazeroso pra gente que tira um tempo do dia, podia estar aqui, sei lá, jogando um joguinho no videogame, no computador, o que fosse, por mais que esteja fazendo 31 anos, sou um cara que adora jogos de computador, então eu podia estar aí me divertindo, tô aqui fazendo podcast pra vocês. Então, e isso não só eu, né? Todo mundo que produz conteúdo pra Fantasy, produz conteúdo de NFL no Brasil, assim, pouquíssima gente trabalha com isso, né? A gente faz por hobby e tentar trazer a vocês também um pouquinho dessa paixão que a gente tem pela NFL e pelo Fantasy. Tava falando do nosso Pick by Pick. Muito importante da gente entender o seguinte. Eu coloquei um FFG lá em todas as escolhas, que é o Fantasy Football Grade, que eu chamo de Fantasy Football Grade, que é uma nota que eu dou para os jogadores. Eu mudei a fórmula do ano passado, tá? Eu fiz uma fórmula diferente nessa temporada. O ano passado eu fui muito mais em pontos intangíveis e muito naquilo que eu imaginava para certas situações, analisando o quarterback, analisando o encaixe, analisando a possibilidade de ser wide receiver 1 no primeiro ano, por exemplo, pegar o wide receiver, ser o jogador número 1 do time, ser o 2, ser o running back titular ou não, ser reposição. Quarterback é a mesma coisa. Eu tinha criado toda uma lógica intangível no ano passado, que nesse ano eu fui um pouco mais simples. Como é que ele funciona? Ele vai de D até A+, né? D, C-, C normal, C+, B-, B, B+, A-, A e A+. Onde D é a pior fit, o pior encaixe, a pior situação para aquele jogador, e A+, a melhor possível, né? Pelas tantas possibilidades. E nesse ano minha fórmula foi basicamente baseada nos rankings de Liga Dynasty, porque é o que interessa. Eu tava pensando, tá tudo compilado ali, por que eu vou criar um monte de situações, times por times, se a gente tem uma situação já pré-estabelecida no ranking de Liga Dynasty. Então, baseado nisso, claro, existe uma fórmula por trás, né? Eu não simplesmente joguei os números ali, mas eu criei uma lógica onde, dada a devida situação do jogador, dada a devida possibilidade que ele tem no elenco, e em função das trocas, por exemplo, eu tive que mexer durante o draft nesse Fantasy Football Grade, né, com a troca do Marquise Brown, com a troca do A.J. Brown. Eu tive que modificar esse Fantasy Football Grade e eu fui fazendo isso, porque eu criei uma lógica muito interessante, eu devo mantê-la ela para os próximos anos também. E assim a gente consegue ter uma ideia de acordo com as possibilidades, de acordo com os jogadores que lá hoje estão, conseguir achar uma nota interessante para cada jogador aqui. Então, para começar a falar da primeira rodada, que não teve grandes escolhas, né? Não tivemos running back, não tivemos tight end nessa temporada, mas em compensação a gente teve aqui 2, 4, 6 wide receivers, se não me engano o recorde foi 7 na primeira rodada. 6 wide receivers, podia ter tido 7, podia ter tido 8, mas os times... Eu gostei bastante do draft, assim, no modo geral. Eu achei o draft bem interessante. Alguns jogadores aqui fora daquilo que eu imaginava, né? Até eu fiz um mock draft. Se eu não me engano, acertei 4 jogadores, 2 exatamente na escolha e 2 em escolhas diferentes, mas para os times corretos. 4 de 32? Eu ouvi gente falar que é bom 4. Ouvi gente falar que não é tanto, né? Mas tem gente que erra tudo, então... Já comecei bem, porque eu tinha colocado Aiden Hutchinson na 1 e saiu o Trevon Walker, aí já começou a bagunçar todo o meu draft. Mas enfim, consegui acertar uns nomes. Kenny Pickett, por exemplo, que é um cara que eu vou falar aqui, acertei em cheio na 20. Falei no podcast, inclusive, que eu não queria o Malik Willis em Pittsburgh. Muita gente, meu Deus, Kenny Pickett. Eu prefiro o Kenny Pickett, fale o que quiser. A minha opinião é essa. Então, eu acho que é o cara pronto... Pronto não, ele precisa melhorar, mas é o cara ideal, o estilo de jogo ideal para se seguir um modelo de jogo que tinha com o Big Ben Roethlisberger. É o Kenny Pickett, o Malik Willis teria que adaptar um sistema a ele. Mas vamos começar pelo começo, né? Pique número 8, oitava escolha geral, 1.08 do Atlanta Falcons. O time escolheu o Drake London, wide receiver, foi o primeiro jogador a sair aí do nosso draft, né? Vamos falar aqui de quarterback, running back, wide receiver e tight ends. O nosso Fantasy Football Grade foi A. Por que A? Porque o time precisa de wide receiver.
Ele realmente está necessitado de wide receiver nesse momento, né? Não tem jogadores próprios para a posição. É claro que não chega a ser um a mais, porque a gente sabe que tem uma situação ali com o quarterback. Assim, a gente tem a situação do Kyle Pitts, que é o recebedor principal. Tem times que na minha opinião, ele seria a mais, que tem quarterback. Por exemplo, um Green Bay Packers vai ser um a mais aqui, vocês vão ver. Mas o Drake London, o que eu acho do Drake London? Eu acho que ele, sim, não fiz ainda meus rankings, mas ele tem possibilidade de ser o primeiro wide receiver a ser escolhido. Eu, propriamente, se eu tiver a opção, talvez eu escolha ele, se eu tiver, vamos dizer, necessitado de wide receiver em alguma Liga Dynasty. Porque o time precisa, por mais que ele precisa melhorar, eu preferia o Garrett Wilson em Atlanta. Mas o volume está ali, o volume tem, ele tem a possibilidade sim de já dar retorno na primeira temporada, é um desses casos, e de ser o wide receiver 1 da equipe, porque hoje o wide receiver 1 lá dos Falcons, quem é? O Olamide Zaccheaus, o Cordarrelle Patterson, que é running back. Então o Drake London caiu num fit bom para ele. Agora resta saber o quanto que ele vai evoluir. Mas, mesmo assim, eu entendo que ele seja um grade A pela situação em Atlanta. Claro, vai ter dificuldades, existirão dificuldades, mas é um nome bem interessante aí para o Fantasy. Depois dele, na escolha número 10, saiu o wide receiver Garrett Wilson para o New York Jets. Eu dei uma nota B para ele, por mais que os Jets tenham sinalizado que iriam atrás de um wide receiver, e eu não duvido deles irem atrás de um outro wide receiver veterano para esse elenco, tá? O Garrett Wilson, para mim, o encaixe dele era melhor em Atlanta, mas nos Jets eu vejo assim uma possibilidade real dele se tornar o wide receiver número 1 da equipe. Não duvidaria disso, mas a gente sempre tem que lembrar que tem um cara chamado Elijah Moore, por isso que tem essa nota B, que foi um dos destaques da equipe no ano passado. Na minha opinião, foi um dos destaques positivos da equipe. Zach Wilson precisa melhorar para também conseguir dar melhores números para esses wide receivers. É um cara que em algumas ligas vai ser o primeiro cara escolhido, vai ser escolhido antes do Drake London. Para mim tem mais futuro tecnicamente. Agora resta saber se esse draft bom dos Jets vai se refletir dentro de campo também. Por isso eu acho que a grande dúvida da galera com a primeira escolha deve ser ali Drake London, Garrett Wilson, Treylon Burks, entre os wide receivers, né? Porque existem dúvidas, não tem nenhuma escolha certa. Eu vou dizer quem eu acho que é a escolha mais certa, mas não é o Garrett Wilson, pela questão de já ter jogadores interessantes lá. Mas quem sabe aí o Zach Wilson dá um passo a mais e consegue também já ter um outro wide receiver no seu ano de calouro muito bem colocado. Na escolha seguinte, tivemos na 11ª escolha o wide receiver Chris Olave, saindo para o New Orleans Saints, recebendo uma nota A. Os Saints que subiram para pegar o Chris Olave, né? Um cara que eu particularmente gosto muito. Não queria ele nos Eagles pelas características dele. Eu acho que ele tem características que acabariam sendo muito parecidas com o Devonta Smith, e aí acaba travando um pouquinho essa situação, ter dois jogadores muito parecidos. Se o Michael Thomas tiver, por mais que o Michael Thomas possa estar saudável, possa ser titular, hoje ele não é um dos grandes destaques aí do Fantasy. A gente tem que ver primeiro ele jogar, para a gente ter certeza que ele vai voltar e vai voltar bem. O James Winston é um cara que pode sim dar volume para Chris Olave, para Michael Thomas, para o Kamara. Eu acho que há uma possibilidade ali, tem que ver até onde que o novo head coach vai querer, né? Até onde a nova comissão técnica vai trabalhar o James Winston, qual vai ser o limite dele, né? Se ele vai ser aquele cara como no Tampa Bay, que lançava até de costas se precisasse, ou se ele vai ser um cara mais calmo, mais tranquilo, como ele foi no início da temporada passada até a lesão. Mas eu gosto aqui da escolha do Chris Olave. É um cara que, pra mim, não é uma das primeiras escolhas de wide receiver, mas é um cara que, como eu falei no podcast passado, para wide receiver 2 ele é um cara bem interessante. Então pensando numa possibilidade de pegar um wide receiver 2, se você já está no draft aí de calouros e passou esses caras principais, esses caras que tem potencial wide receiver 1,
O Chris Olave é um cara que pode ser bem interessante, pode ter um volume bem bacana. Depois, logo na sequência, na 12ª escolha, saiu outro wide receiver, Jameson Williams. Detroit subiu também para pegar, pagou barato para subir, gastou a escolha 32, mais algumas outras coisas, subiu. E para mim é uma nota a menos aqui o Jameson Williams, né? Por mais que ele tenha uma possibilidade real enorme de se tornar o wide receiver 1, mas eu vejo isso a um pouco mais longo prazo, até por isso ele não tem uma nota A mais, pela questão de o time foi atrás do J-Shark. 2, o time tem o Amon-Ra St. Brown por lá também. E o Amon-Ra St. Brown teve um final de temporada muito bacana. Se for olhar o ataque hoje dos Lions, é um ataque bem interessante, com o DJ Shark de um lado, com o Jameson Williams do outro, com o Amon-Ra St. Brown jogando no slot, com o DeAndre Swift, com me fugiu agora o nome do tight end. Caramba, o Hawkinson de tight end. É um time interessantíssimo para fantasy aqui, e o Jared Goff pode sim dar volume para esses caras. Então, a longo prazo, eu vejo o Jameson Williams podendo se tornar o wide receiver 1 dessa equipe. O Amon-Ra St. Brown pode acabar se tornando um cara muito de PPR, né? Um cara muito mais interessante para ligas PPR. Mas o Jameson Williams tem potencial, eu diria que não a curto prazo. Ele é um cara que vai ter que ter um pouquinho mais de calma, na minha opinião, com ele. E outra, né? Esperar que no futuro tenha um outro quarterback melhor do que o Jared Goff. Não criticando ele, né? Mas tanto. Acho que ele pode dar volume para jogadores no ataque. Mas um cara mais, sei lá, mais tranquilo. Para pelo menos tu ter um piso bom com o Jameson Williams. Na sequência, o próximo wide receiver escolhido foi na 16ª rodada, o Jahan Dotson, escolhido por Washington Commanders. Eu dei uma nota B-, inclusive se falava em Chris Olave saindo na 11ª escolha pros Commanders. Os Commanders desceram, venderam a escolha pro Saints, desceram para a 16ª e acabaram pegando o Dotson, que é um cara que está um pouco fora do radar. Estava fora do radar, né? Com a escolha de Washington, acho que segue fora do radar. E um B-, eu acho que é muito fácil de entender, né? Porque a gente tem o Terry McLaurin. Claro que pode ser até uma situação do time já estar pensando numa extensão, se tiver problemas com uma extensão, porque o time de Washington não tem sido competitivo e a gente vê jogadores cada vez mais, além de quererem ganhar, querer ir para times que possam ganhar dinheiro, no caso, para ir times que possam também trazer algo para sua carreira, né? Não só financeiramente, mas também eles serem reconhecidos por isso, né? O Terry McLaurin é um grande jogador, é um cara que tem um futuro brilhante ainda pela frente, eu acho ele excelente, mas que, quem sabe, pode ter problemas aí para Washington manter ele, e o Dotson já vem com uma situação de... Hoje, para mim, ele entra como wide receiver 2, tem o Curtis Samuel, mas o Curtis Samuel não conseguiu se manter saudável, então o Dotson chega numa primeira rodada para ser titular, né? Tu não escolhe um wide receiver aqui para não ser titular. Mas o encaixe eu não acho muito bom, por ter jogadores, por ter o Carson Wentz por lá, então, para mim, o Dotson, se tivesse caído num time um pouquinho melhor, eu estaria um pouquinho mais animado com a situação dele. Depois, na 18ª escolha geral, o Treylon Burks para Tennessee, uma nota número A, o número, né? Número A foi duro, né? Rasguei o ouvido da galera ouvindo agora. Uma nota A para ele, porque com a saída do A.J. Brown, né, ficou aberta essa possibilidade de ser um wide receiver 1 do Tennessee. E a gente sabe que o Treylon Burks tem também, fisicamente, atleticamente, ele é parecido com o A.J. Brown. Se os Eagles tivessem ido escolher alguém na primeira rodada, eu gostaria que tivesse sido o Treylon Burks. Muito se falava em Jameson Williams, mas eu gostaria de ter sido o Treylon Burks. Falou-se em Drake London também, mas o London acabou sendo o primeiro a sair. O Treylon Burks, que para mim é um nome interessantíssimo aqui, é minha grande dúvida se eu tiver alguma escolha e eu gostaria, se tivesse a fim de pegar um wide receiver, é minha grande dúvida quem que eu pego primeiro, Drake London, Garrett Wilson e Treylon Burks. Eu estaria nesses jogadores para ser o meu primeiro wide receiver da board. Eu tenho mais um pouquinho de tempo para pensar, que eu ainda não decidi, mas eu tenho a tendência de repente ir com Treylon Burks, porque, cara, se ele conseguir encaixar
a equipe der volume para ele, por mais que ele não seja espetacular, ele pode trazer números bons já no seu primeiro ano, porque a possibilidade dele tá ali, o volume dele tá ali, existem alvos em aberto na equipe, alvos do Julio Jones, alvos do A.J. Brown agora, e a equipe já escolheu ele, já pensando nessa sucessão do A.J. Brown e mantendo o mesmo estilo de jogo. Então, tem que pensar com carinho aqui quem será o primeiro wide receiver a sair no nosso ranking. E eu estou muito inclinado a escolher o Treylon Burks pelas suas características, por ele talvez não estar 100% pronto, mas já ter a possibilidade de, um curto espaço de tempo, já dar o retorno. E para fechar, o último jogador escolhido nessa primeira rodada que tem relevância no nosso Fantasy Football, o quarterback Kenny Pickett do Pittsburgh Steelers com um Fantasy Football Grade A+. Esse é fácil, né? O time precisa de quarterback, não tem quarterback hoje. Não vem me dizer que Mitchell Trubisky é um quarterback. Kenny Pickett para mim vai ser titular já na primeira semana. Só se algo muito absurdo acontecer nessa off-season. Então, escolhido num time que vai seguir com o modo de jogo, que se encaixa com o modo de jogo que o Pickett usava em Pittsburgh. Por isso, inclusive, que o jogador ficou muito emotivo na hora da escolha. Ele já jogava pela Universidade de Pittsburgh. Vai continuar no estado, vai continuar, não sei se é o time do coração dele, mas enfim, isso eu não lembro de ter visto. Mas ele segue lá, acredito até que sim, né? Mas ele segue lá. Tem wide receivers no elenco, né? Tem o Deontay Johnson, tem o Chase Claypool. O time também escolheu na segunda rodada, se eu não me engano, o George Pickens, que é um cara que tem inúmeras bandeirinhas vermelhas aí, mas que tem potencial e pode ser um nome interessantíssimo para a equipe, até porque a equipe sabe trabalhar muito bem com wide receivers. Então, para mim, o Kenny Pickett hoje é um cara que é o único cara que em Liga Superflex pode ser o primeiro escolhido entre os quarterbacks. Não sei se eu escolheria um quarterback entre os primeiros, eu não sei quanto que o Kenny Pickett vai trazer de retorno para o Fantasy, até pelo estilo de jogo, mas dadas as proporções e como os quarterbacks caíram, hoje eu tenho muito medo, por exemplo, do Malik Willis, que está lá em Tennessee, que vai ter que trabalhar, de repente, 2 anos. Eu não vejo o Ryan Tannehill saindo antes de 2 anos da titularidade, então é muito longo prazo. Enquanto que o Kenny Pickett, para mim, é o único cara que vai sim ser titular já na primeira semana aí na NFL. Partindo para a segunda rodada, uma rodada ainda muito importante, não tanto quanto a primeira. A primeira a gente escolhe jogadores para serem titulares já na primeira semana. No segundo round a gente os times tentam escolher jogadores titulares, nem todos vão ser e já vão receber volume já na primeira semana. Pera que eu vou dar um golinho na água aqui, só um segundinho. Voltei. Eu não sei como é que uma vez eu conseguia fazer o podcast sem uma água do lado, porque hoje começa a coçar a garganta. Quando eu ver, tá doendo a garganta e eu tô continuando falando aqui. Mas, como eu tava falando, no segundo round a gente escolhe jogadores que a gente espera que possam ser titulares, mas que às vezes as coisas não acontecem tanto assim, e a gente já vê até pelo nível dos jogadores um pouquinho menos. Falei também na semana passada que o Breece Hall não ia sair na primeira rodada, não saiu na primeira rodada, e eu já falo nele, porque primeiro eu tenho que falar da primeira escolha, né? Na segunda escolha da segunda rodada saiu o wide receiver Christian Watson para Green Bay, um Fantasy Football Grade a mais pro Christian Watson. O que eu tenho ouvido muito é que se você pensa que ele é o próximo da Davante Adams, você pode estar muito enganado. Ele tem muito mais características parecidas com o Marquez Valdes-Scantling do que com o próprio Davante Adams. Então, muito cuidado aqui com o Christian Watson. Eu acho que ele é um cara que vai crescer bastante nos drafts da NFL. Eu acho que é o principal nome, o cara que mais vai subir. Eu acho que ele e o James Cook, o running backs, vão ser jogadores que vão subir muito. Talvez o Sky Moore também, em relação ao pré-draft. Mas tenha um pouco de cuidado. Não vá com tanta sede ao pote. Não jogue todas as suas fichas nele. Se você tem a oportunidade daqui a pouco de subir para pegar um outro nome um pouco mais garantido, eu acho mais interessante. Porque ele pode não ser a resposta. Isso é o que eu tenho ouvido muito de especialistas. Que o Christian Watson ele vem mais para suprir a saída do MVS do que do próprio Davante Adams. Bold prediction. Hoje eu pensei nisso. Será que o Allen Lazard não vai se tornar um grande wide receiver nessa temporada? Ele já mostrou coisa. Ele é um alvo excelente na red zone. Quem sabe?
Não sei. Eu tô com essa bold prediction, tô até quase fazendo bagunça em ligas Dynasty pra ir atrás do Allen Lazard, pensando nessas situações que eu tenho ouvido sobre o Christian Watson. Mas Green Bay vai lá, consegue um wide receiver, tinha que sair com um wide receiver. Pode ser que traga algum cara veterano. Imagina um Julio Jones aparecendo por lá. Claro que o Julio Jones não é mais o mesmo, mas um Julio Jones, um Odell Beckham Jr. podem aparecer. Tem questão de teto que tem que cuidar, mas Christian Watson, o que a gente tem ouvido é isso. Independente disso, a nota dele é um A+, pela situação, né? Ele tem possibilidade de ser o wide receiver 1? Tem, com certeza. É um cara que tem. Logo na sequência, na quarta escolha, saiu o running back Breece Hall pro New York Jets. Se falava muito em Buffalo Bills, pela necessidade, pelo time ter ido atrás de jogadores nesse sentido. E se falava muito que a possibilidade dele sair na primeira rodada seria para os Bills. Os Bills não foram de cornerback. Kair Elam, se não me engano. E o Breece Hall acabou caindo para a segunda. E os Jets subiram, se eu não estou enganado, subiram nessa escolha para pegar o Breece Hall. E ele tem um B+, aqui. Eu acho assim que, por mais que eu falei muito antes do draft, né, que o Breece Hall dificilmente sairia da escolha número 1, e pra mim ele não sai, tá? Porque por mais que o Michael Carter esteja por lá, que tenha feito alguns jogos interessantes, o Breece Hall é um cara muito mais pronto, é um cara que pode estar ali em 3 descidas, em 2 pelo menos, e o Carter ser mais um cara recebedor, né, mais aquele cara de terceira descida e tudo mais. Então pra mim, não tenho medo nenhum de escolher o Breece Hall na primeira escolha geral. Eu acho que dentre os 3 primeiros running backs ali, ainda assim é a melhor escolha. Por mais que o Kenneth Walker aqui, que saiu na 9ª escolha para o Seattle Seahawks e tem uma nota A, eu vejo o Breece Hall pelo jogador, pelo prospecto melhor do Kenneth Walker, e pela subida da equipe, tudo isso aí, pela situação dos Jets, pelo quanto eles podem melhorar nessa temporada, que o Breece Hall vai dar um retorno pro Fantasy nessa temporada, mesmo tendo caído nos Jets. Não tanto como eu acho que ele teria como se ele tivesse caído nos Bills, mas eu não vejo tanto de todo ruim essa escolha aí dos Jets e do Breece Hall. Logo na sequência, como eu falei, Kenneth Walker para Seattle, uma nota A. Por que uma nota A? A gente tem Chris Carson lá ainda, mas que tem uma lesão que pode ser que ele não jogue. Tem o Rashad Penny, que renovou, mas também não tem assim grandes ambições. Então o Kenneth Walker pode chegar sim para ser o running back titular. Eu não duvidaria de nada disso. A gente vê que a equipe no ano passado testou diversos jogadores, né? A gente tinha o Dallas, era alguma coisa Dallas, se não me engano. Teve outro jogador que o próprio Alex Collins apareceu. Então no Kenneth Walker pode entrar e pode sim ser um cara de 3 descidas. Por que não? É um cara que muita gente tem ele muito bem. A gente começa, alguns especialistas têm ele um pouco melhor, um pouco pior. Mas eu acho que ele é um cara que tem a possibilidade sim de ser o segundo escolhido aqui geral nos drafts de um quarterback, principalmente. Logo atrás do Breece Hall. Particularmente não gosto muito do encaixe porque Seattle tá uma bagunça. Mas, às vezes, um running back, independente da bagunça, pode se dar bem e pode dar um retorno pro Fantasy, porque a gente olha o jogador e não a equipe, né? Se o jogador ir bem, no nosso time de Fantasy tá tudo certo. Desde que você não seja torcedor desse time, claro. Na escolha número 11, a gente teve outro wide receiver, né? Agora a gente tem vários wide receivers. Wan'Dale Robinson, ele saiu pro New York Giants, um a menos aqui, porque o Kenny Golladay é o cara da franquia, mas não consegue se manter saudável. Kadarius Toney não gosta de treinar, já vai ser mais complicado de manter, eu acho, ele na equipe. Isso aí detona o vestiário. E agora tem Brian Double lá, eu acho que não vai ficar tão simples assim. Tanto que a equipe já escolhe um wide receiver aqui por todos essas bandeiras vermelhas, a gente pode se dizer assim, que tem esse corpo de wide receivers do Giants. Tem o Darius Slayton por lá. Eu não sei se o outro rapaz lá continua por lá. Já faz um bom tempo que ele está por lá. Já foi muito melhor no Fantasy, hoje a gente não lembra tanto dele. Então o Wan'Dale Robinson tem uma possibilidade real aqui. E tá muito vaga essa possibilidade nos Giants, né? Na sequência, logo depois do Wan'Dale Robinson, a gente teve a saída do John Match para Houston Texans, um Fantasy Football Grade A- também, pela situação de Houston, né? A gente tem um Brandon Cooks que renovou, então o John Match teoricamente não deve ser o wide receiver número 1, mas ele tem possibilidade, e muito a longo prazo, né? A gente tá falando de jogadores de segunda rodada, jogadores aqui que até podem ser segunda rodada no próprio Fantasy Football, então
a longo prazo, acho que pode ser um cara a se pensar aí, dependendo se está no final da primeira rodada, se não tem escolha de primeira, só tem escolha de segunda, início de segunda. É um cara que pode dar retorno. A gente tem outros nomes lá ainda que querem tomar o espaço, né? Mas uma coisa que preocupa bastante aqui para os wide receivers de Houston é o Davis Mills, que vai ser o quarterback titular. Muito provavelmente da equipe, pelo menos é isso que a comissão fala, né? Que confia no Davis Mills e escolheu no ano passado ele na terceira rodada com confiança, inclusive. E o John Match chega aqui para ser mais uma arma aí pro Mills nessa temporada. Na 18ª escolha da segunda rodada, a gente teve outro wide receiver, Tyquan Thornton, pro New England Patriots. Um fantasy football grade a menos, mas para mim aqui foi um reach enorme. Ele, inclusive, é um cara que deve subir bastante. Talvez seja, eu falei antes do James Cook e do Dotson. Do Watson, é quase igual. Do Watson e do James Cook, mas o Tyquan Thornton para mim era escolha de quarta rodada de draft de fantasy, e agora com certeza ele vai subir. Eu não sei o que New England viu nele. Ele é um cara que foi o recordista no tiro de 40 jardas no Combine, e por isso ele subiu. Deve ter alguma outra situação, mas ele é muito cru ainda, né? Ele tem que evoluir bastante para ser um wide receiver da NFL. E New England com Mac Jones tem Jacoby Myers, tem Nelson Agholor, tem Kendrick Bourne, mas não tem nenhum grande jogador. Na semana passada eu tentei falar do N'Keal Harry, que foi escolha de primeira rodada, inclusive, e que nunca se pagou. Agora o Tyquan Thornton, uma escolha de segunda rodada, e eu tenho receio de quanto que ela vai se pagar. Eu aqui não sou tão fã dele, tá? É um cara que eu não... Dificilmente eu vou ir atrás dele, só se ele cair num colo e não tiver outra opção, porque eu prefiro outros jogadores muito antes dele ainda aqui, né? Ele pra mim... Olhando por alto, eu acho que ele vai ser escolha final de segunda rodada, por aí. É um cara que sobe muito da quarta, pra mim, pra segunda, início de terceira no máximo, pelas posições que ele sobe, mas não é um cara que eu tenho ficado de olho, não. Na 20ª escolha tivemos o George Pickens, de Pittsburgh, indo pra Pittsburgh, né? B- a nota dele, porque já tem o Deontay Johnson, já tem o Chase Claypool, tem a questão do quarterback, que agora deve ser aí o Kenny Pickett, o quarterback, e o George Pickens chega também por uma situação de que logo o Deontay Johnson ou o próprio Chase Claypool podem entrar naquela situação de jogadores querendo extensões contratuais. E se o George Pickens queimar todas as red flags que tem sobre ele, problemas dentro de campo, eu quero ver esse cara contra os Bengals, porque Steelers e Bengals é uma pancadaria geral, e esse cara já mostrou que gosta de uma briguinha, de uma confusão. Vamos ver se ele vai conseguir manter a cabeça no lugar, porque ele tem, desses caras que saíram na segunda rodada, talvez ele seja o cara tecnicamente mais interessante. Eu acho que talvez não, eu acho que é o cara mais interessante tecnicamente, mas tem que cuidar toda essa questão psicológica dele, muito esquentadinho, problemas extracampo. Então, pra mim, ótima escolha. Caiu num Pittsburgh Steelers que é o melhor time para um wide receiver cair, na minha opinião. Por mais que seja um B-, é um cara que a possibilidade está ali. A gente já viu muitos wide receivers saindo dos Steelers. A comissão faz um ótimo trabalho em cima disso. Então é um cara aqui que por uma segunda rodada, não sei se final de primeira talvez, é um cara que, se você tem um elenco sólido, você foi para playoffs, tem um elenco já mais ou menos aí montado, não precisa de uma peça para ontem, o George Pickens pode ser um cara para se apostar e pode ser um custo-benefício bem interessante aqui nas ligas de fantasy. Na sequência saiu o Alec Pierce para o Indianapolis Colts na escolha 21 da segunda rodada. Um B+ aqui para ele, porque ele entra com... Ok, tem o Michael Pittman, que deve ser o wide receiver, vai ser o wide receiver número 1 da equipe, se não ir atrás de um outro veterano. E o Alec Pierce chega com uma possibilidade bem boa de ser o wide receiver número 2, à frente do Paris Campbell, por exemplo. Se fala também num retorno de T.Y. Hilton, pode ser que aconteça, mas o Alec Pierce tem sim a possibilidade de ser o wide receiver 2. E se aqui tudo der certo, aí o Matt Ryan é um cara que consegue distribuir a bola, consegue dar volume aos jogadores. É um time que tem um jogo corrido estabelecido, então o Alec Pierce pode ser uma boa pedida, um cara fora do radar e que pode dar um retorno, pode ter um piso interessante aí para fantasy. Logo na sequência, na escolha 22, saiu o Sky Moore, wide receiver para Kansas City, uma escolha B+ também, porque Kansas City, com a saída do Tyreek Hill, deixou em aberto a vaga de wide receiver número 1.
E claro, tem Juju Smith-Schuster, tem Marquez Valdes-Scantling, o principal recebedor da equipe é o Travis Kelce hoje. Mas o Sky Moore, por cair no Kansas City Chiefs, ele já ganhou uma estrelinha, né? Já caiu um ataque que tem Patrick Mahomes como quarterback. Isso já é um ponto extremamente positivo. Mas vamos lembrar de um pequeno detalhe. Clyde Edwards-Helaire subiu pra caramba sendo escolha de primeira rodada dos Chiefs. Foi assim, tinha gente escolhendo em Liga Dynasty entre as primeiras escolhas gerais em startup. Em redraft ele saía até antes do início da metade do primeiro round. E ele nunca se pagou, né? Então tem que ter um pouco de calma, tem que olhar bastante pro jogador também. Se você tem dúvidas, não vai com tanta sede ao pote, né? Não coloque Sky Moore à frente de outros jogadores. Por exemplo, com o Treylon Burks, com o Drake London, com o Garrett Wilson, com o Chris Olave. Pra mim, ele tá muito mais próximo de um J.J. Dotson no Washington, da primeira rodada, com esses outros jogadores aí. Então, atrás de Christian Watson, na minha opinião também. Tem possibilidades de ser melhor que esses caras? Tem. Mas o ataque de Kansas City vai rodar aí vai testar todos os jogadores envolvidos nesse ataque para ver como é que vai funcionar e de repente vai funcionar assim mesmo, com várias tem o Mecole Hardman também, que vai querer se transformar no wide receiver 1 nessa temporada. Então tem muitas situações aí, por mais que sejam B+, eu teria bastante dúvida. Eu tô um pouquinho fora do hype do Sky Moore em questão de fantasy, tá? Na 23 tivemos o primeiro tight end, Trey McBride, saindo por Arizona Cardinals, e a pior nota até então, um C+. Por que um C+? Mas o Arizona Cardinals precisa de um tight end. Precisava até assinar com o Zach Ertz por 3 temporadas. Então pra mim, Zach Ertz vai ter mais 2 temporadas que ele é o cara. O Trey McBride era o melhor tight end para fantasy, não para NFL também, né? Tanto que foi o primeiro escolhido. A classe não era tão especial, né? Por exemplo, no ano passado, o Pat Freiermuth para mim é melhor jogador do que o Trey McBride. Mas vamos ver como é que isso vai funcionar. Acredito que ele não vai ter tantas oportunidades nessa primeira temporada. Talvez na segunda cresça um pouquinho mais. Mas é um projeto. É um projeto aqui de Arizona. E vamos ver como é que ele vai entrar nesse time. Como que ele vai aprender com um veterano como o Zach Ertz. E se ele vai ter oportunidades de ser um cara relevante para o Fantasy a partir da próxima temporada, não 2022, 2023. E para fechar a segunda rodada, tivemos o running back James Cook saindo para o Buffalo Bills. Ele que teve uma nota a mais pela situação do Buffalo Bills, né? Devin Singletary, para mim, é o running back 1 até o momento. A gente tem o Zach Moss que não consegue passar o Devin Singletary, por mais que muita gente goste ainda dele. Eu nunca fui muito fã do Zach Moss. E o James Cook, irmão do Dalvin Cook, né, running back do Minnesota Vikings, chega, mas eu diria que assim, um Breece Hall eu teria muito mais confiança do que um James Cook para ser o workhorse da equipe, e uma equipe que passa muito a bola, não corre tanto com a bola. Mas o James Cook é um cara que, assim, quer dar uma tentada, saiu teus nomes preferidos, tu quer um running back que sim tem possibilidade de se tornar aí talvez o segundo, terceiro, talvez segundo, né? Mais pro terceiro running back da classe, dadas os jogadores. Eu acho bem interessante a aposta aqui. Eu acho que o fit é ideal, as possibilidades estão aí, vamos ver como é que ele vai corresponder na NFL. Ele não é o irmão dele, só para lembrar. Vamos falar agora da terceira rodada, uma outra rodada cheia de nomes, né? Esse podcast já tá ficando longo pra caramba, mas vai ficar longo, porque a gente tem ainda muita coisa para falar. Vou tentar ser um pouco mais acelerado aqui, até porque terceira rodada começa a cair um pouquinho assim, os jogadores são tecnicamente piores, mas alguns nomes chamam a atenção, né? Primeiro a sair na sétima escolha foi o Velus Jones, wide receiver para Chicago. Uma nota a mais para ele pelas possibilidades e não pelo jogador. Particularmente não é um cara que me chama muita atenção. Tem o Darnell Mooney como wide receiver 1, mas a possibilidade dele já entrar como wide receiver 2. E, assim, o Darnell Mooney não está 100% com o número wide receiver 1 nas costas. A possibilidade está aí. A gente sabe que o Chicago Bears é um time que não é para agora, é um time que está pensando muito no futuro e entende que esse jogador seja interessante. Eu acho que não tanto, mas pelo fit, pela situação, pelas possibilidades, ele tem aqui o meu A+.
Na nona escolha saiu o segundo tight end, Jelani Woods para Indianapolis Colts, outro a mais. Aí eu acho que se você tá precisando de um tight end, para mim é o nome ideal aqui de fantasy. Por mais que eu não considere ele um grande tight end, mas se você vai ter que ir atrás de um tight end, eu não sei em que rodada que eles vão começar a sair, mas o Jelani Woods é um cara que pode dar um retorno mais rápido pela situação de Indianapolis. Hoje o Malik Cox é o tight end titular, então a possibilidade de ser o tight end titular da equipe está ali. Resta saber se ele vai conseguir, se ele vai demonstrar isso para a comissão e poder ser o titular já na semana 1. Ou durante a temporada, né, que é uma coisa que chama um pouco mais atenção. Na 10ª escolha tivemos o segundo quarterback saindo, que foi o Desmond Ridder para Atlanta, um a mais aqui. Outra questão longo prazo, a gente sabe que o Marcus Mariota deve começar. Não é a solução a longo prazo para os Falcons ou Mariota, deve ser o Ridder. Mas o Ridder, assim, ele foi escolhido só na 3ª rodada, então mostrou que os Falcons também não estavam tão interessados nele assim para escolher ele aqui, né? E também não estavam interessados em mudar o sistema e ir para o Malik Willis. Acabou sendo uma possibilidade excelente para o Ridder, né? Ele tem essa possibilidade de se o Mariota, eu não duvidaria dele quebrar e o Ridder acabar sendo titular ainda nessa temporada, por isso do a mais. Mas é uma classe complicada de quarterback também. Na 16ª da 3ª rodada tivemos o Greg Dulcich indo para Denver, um Fantasy Football Grade C para ele aqui, porque o Albert Okwuegbunam subiu demais na board, né? Ele hoje é um top 12 tight end, é o titular. O Dulcich vai ter possibilidade sim de trocar snaps, é um cara recebedor, mas eu vejo o Albert ou à frente dele e com a possibilidade de brilhar antes dele. E esse chegar antes, esse já estar lá, na verdade, né, pode, inclusive, ter trocado no offense, né, é porque a equipe confiava no Albert O, muito provavelmente, para ser o tight end titular. Acabou indo com outro tight end. Denver fez um draft para conseguir profundidade de elenco, então para fantasy não é uma coisa muito legal, muito bacana o Dulcich aqui, ainda mais na 3ª rodada, ainda mais pro Denver, né? Na 22ª tivemos o quarterback Malik Willis, que foi, inclusive eu tinha ele na 6ª escolha geral para Carolina. Ele foi pro Tennessee Titans, um fantasy football grade B, porque é uma situação boa pelo time, pela situação de elenco, mas a situação dos Titans por mais uma até 2 temporadas é Ryan Tannehill, então até lá não espere muita coisa do Malik Willis e o time vai ter que adaptar o sistema. Eu prevejo essa escolha, caiu no colo dos Titans, né, essa escolha, para daqui a pouco começar a preparar ele para um futuro não ter mais o Ryan Tannehill, não ter mais Derrick Henry, e aí sim fazer uma transição no estilo de ataque do Tennessee Titans a longo prazo. Na escolha 24, outro wide receiver, Jalen Tolbert, saiu para o Dallas Cowboys, um Fantasy Football Grade C, pela situação mais... muito se falava, inclusive, dos Cowboys pegar um wide receiver na 1ª rodada. Eu torci muito para que isso não acontecesse, porque eu quero que o Michael Gallup tenha a oportunidade de ser o wide receiver 2 dos Cowboys. Eu acho que ele tem talento para isso, ele pode ser, inclusive, um wide receiver interessantíssimo para fantasy, mas que se tivesse um wide receiver escolhido alto, ele não teria talvez a possibilidade. E o Tolbert é um cara que chega, é um cara que deve ser titular desse time, deve ser um dos 3 wide receivers do elenco, começando a temporada, né, um dos 3 principais wide receivers, mas eu acho que ele começa atrás, tanto de Lamb como de Michael Gallup. Para quem confia nele, é um nome aí correndo um pouco por fora, e num ataque que sim, passa bem a bola, que pode dar uma oportunidade pro Tolbert já na primeira temporada, apesar da nota C. A nota C se dá muito mais pela oportunidade, né? Ele vai ter oportunidade, mas vai ter uma oportunidade menor do que os que já estão lá, né? Não tem, para mim, não vejo o Tolbert se tornando o wide receiver 2 da equipe nessa temporada. 27ª escolha, tivemos o running back Rachaad White para Tampa Bay, um B+, aqui, porque ele chega já para ser, muito provavelmente, o running back 2 da equipe, atrás do Fournette. Sendo utilizado como o Fournette chegou para ser utilizado, né, como o running back recebedor, ele é um receiving back, ele é um cara que pode, inclusive, alinhar como wide receiver, por mais que o Tampa Bay tenha tantas armas, né, mas vai saber o que pensa a comissão. Não acho o melhor fit do mundo, mas a possibilidade real de, daqui a pouco, com uma
sei lá, algo não acontece muito legal pro Leonard Fournette, ele pode sim assumir essa titularidade na equipe. Por mais que o Gio Bernard, se eu não me engano, assinou, né, com o Tampa Bay por mais uma temporada. Rashad White pode ter algum volume, mas não espere tanta coisa dele, né? Um cara para a segunda rodada aí, para quem tá precisando de running back, para quem tá precisando de profundidade no elenco, vamos dizer assim. Na 29ª saiu o Ty Davis Price, o Tyrion Davis Price, para São Francisco, um B- para ele. Cai num elenco que sabe trabalhar muito bem seus running backs, mas para mim é um elenco já que tem seu titular no Elijah Mitchell, né? E tem o Trey Sermon que também vai brigar nessa temporada. Então o Davis Price chega para brigar nesse elenco, vai ter possibilidades, mas os nomes que estão lá, na minha opinião, são melhores e não vejo o Davis Price se tornando um cara excepcional nessa primeira temporada, um B- para ele. Na 30ª saiu o quarterback Matt Corral pro Carolina Panthers. Carolina foi de running back. Uma nota a mais para ele aqui, né? Pela possibilidade dele ser o titular já na semana 1. Acredito que o time vá manter o Sam Darnold, mas eu não vejo o Sam Darnold se firmando a longo prazo. Só se ele mudar da água pro vinho, né? Mas eu vejo o Matt Corral com muito mais... Sim, se projeta mais hoje pro Matt Corral do que a gente viu do Sam Darnold e do que a gente imagina pro Sam Darnold, né? O Matt Corral também é um cara a longo prazo aqui, não é um cara que, por mais que ele seja titular, ele pode ter bastante problema de adaptação à liga. Então não espere assim um super quarterback na primeira rodada, mas é um nome interessante, principalmente a longo prazo. Não vai ser escolha de primeira rodada em Superflex. Talvez segunda rodada sim, mas de primeira rodada com certeza não, e dependendo da situação, dependendo das opções que tem na board, acho um cara aí para pensando a longo prazo, se eu já tem quarterbacks numa liga Superflex, acho que ele pode se encaixar aí. Na 34ª, tivemos o running back Brian Robinson Jr. de Alabama saindo para Washington, um Fantasy Football Grade D, o pior Fantasy Football Grade até o momento, né, na terceira rodada, 34ª escolha, porque o time já tem Antonio Gibson, renovou com o J.D. McKissick. Agora tem um cara que também é um cara contestado por muitos, né? Mas como ele vem de Alabama, se tem essa... running back de Alabama. Mas caiu num fit terrível, né? Num time que tem Carson Wentz de quarterback, que tem Antonio Gibson, que deve ser o grande nome da equipe, esperamos que seja. Que tem o J.D. McKissick, que incomoda o Antonio Gibson em volume. Então ele chega mais para profundidade, não para relevância no fantasy. 35ª escolha, o wide receiver David Bell saiu para o Cleveland Browns, um A- aqui. É um dos nomes para mim mais interessantes dessa terceira rodada, o David Bell, porque eu acho ele um bom jogador, acho ele interessante. Caiu num Cleveland que vai ter Deshaun Watson, que tem a Amari Cooper como principal nome, que tem lá o Peoples Jones também. Mas ele vem com possibilidades aqui, ele tem possibilidade de ser o wide receiver 2 para mim da equipe, atrás do Amari Cooper. E deve ser um time que trabalhe melhor um pouco o jogo aéreo do que com o nosso querido... Me fugiu o nome agora. Caramba. O cara virou quarterback 2 do time, tá jogado de escanteio lá e eu esqueci o nome do cidadão. Ai, meu Deus do céu. Quarterback... Tu deve estar dando risada aí ouvindo agora, porque tu tem ele na cabeça, né? Baker Mayfield. Nosso querido padeiro Baker Mayfield. Eu acho que o time melhora com o Deshaun Watson e o David Bell pode se tornar aí. O fit é bom, o fit é interessante. Resta saber como que vai funcionar esse ataque aí. Por isso um A- para ele. David Bell, um nome que pode ser bem interessante aí para você que está ouvindo esse podcast e já tem draft de Liga Dynasty. Na 37ª tivemos o tight end Jeremy Ruckert saindo para New York Jets, uma nota A para ele, porque a posição de tight end está aberta. Mas, como eu fiz um levantamento pré-draft, Jeremy Ruckert é um cara muito mais bloqueador. O que se fala dele é que ele não teve tantas oportunidades porque o time de Ohio State tinha wide receivers competentes e quando foi necessário do Ruckert, ele foi competente também, mas ele não tinha volume. Resta saber o que os Jets pensam sobre isso. Se ele vai ter oportunidade, se os caras que estão lá vão ter oportunidade. Lembrando que o time tem CJ Uzomah e o cara que veio de Minnesota lá, que foi titular essa temporada, jogou no lugar do Irv Smith Jr. Não vou lembrar, e não vou procurar agora que o podcast já está bem longo. Então o Jeremy Ruckert tem possibilidades a longo prazo, mas eu não vejo assim, por mais que seja uma nota A, é mais porque a gente não espera muita coisa do Uzomah
e nem do nosso outro companheiro lá. Então são 3 tight ends brigando por uma oportunidade. É difícil saber quem é que vai ganhar essa briga aí. E eu acredito muito mais, por exemplo, no Uzomah do que no Ruckert nessa temporada. E na 41ª, lembrando que na terceira rodada a gente começa com escolhas compensatórias, por isso que tem mais do que 32, o wide receiver Danny Gray saiu para o San Francisco 49ers e ele tem um Fantasy Football Grade D. Muita gente tá, assim, esperançoso com ele e tal, muito pela situação do Deebo Samuel. Mas até o momento, o Deebo Samuel segue sendo jogador do San Francisco 49ers. Eu, inclusive, acho que ele vai seguir lá. Tinha muito boato dele ter ido para os Jets com uma escolha de primeira rodada. Acabou que ele ficou por lá e isso mostra que as equipes talvez não gostaram muito de como ele desenvolveu. Ou o time está pedindo bastante, além do jogador de repente estar pedindo bastante. E, sabe, coisas da NFL. Por isso que muita gente até gostou. Danny Gray, terceira rodada, wide receiver, quem é esse cara? Vou pesquisar, vou ir atrás. Pra mim é um D. Pra mim o Deebo Samuel joga nessa temporada por São Francisco. E o Danny Gray vai ser mais um cara de elenco. Lembrando que também tem o Brandon Ayuk, que ainda tá aí. Ainda há possibilidades do Brandon Ayuk crescer na NFL. Seguindo, agora falando de alguns nomes um pouco mais assim aleatórios aqui da 4ª até a 7ª rodada, até pra gente seguir com o podcast, que já tá com mais de 1 hora de podcast. Se você tá ouvindo até agora, parabéns, obrigado também. Na 4ª rodada a gente teve aí vários jogadores, mas a gente pode destacar a primeira escolha, que foi o Cade Otton para Tampa Bay, um a mais pela possibilidade de Tampa Bay, caso o Rob Gronkowski não vá para lá. O Tampa Bay escolheu aqui um tight end na 4ª rodada, é o seu tight end preferido, depois escolheu mais tight ends, mas é o seu tight end preferido, senão não tinha escolhido ele. Isso às vezes não quer dizer muita coisa, né? Olha o que aconteceu com o Elijah Mitchell e com o Trey Sermon lá em São Francisco. Mas o Cade Otton é um nome que estava fora do radar e agora surge aí pro Tampa Bay, caiu num fit ideal, nome interessantíssimo. Logo na sequência saiu o running back Damian Pierce, que saiu pro Houston Texans, um a mais também. Para mim uma oportunidade excelente aqui, porque não precisa de muito para passar Marlon Mack e Rex Burkhead nesse elenco. Por mais que o Houston Texans não seja lá uma grande potência no ataque, um running back pode ter seu volume, e o volume é a lei no Fantasy Football. E se ele se tornar o running back número 1, não sei se ele tem a capacidade para isso, mas o fit é bom, a oportunidade está aí, basta ver se ele vai conseguir passar. Na 7ª escolha a gente teve Daniel Bellinger para o New York Giants, também um a mais, porque o time perdeu Evan Ingram e o time precisa de um tight end para chamar de seu, para chamar de titular. Então ele vai ter oportunidade. Não é um nome que me chama muita atenção, os tight ends não me chamam muita atenção nesse draft, mas o fit tinha que ser lembrado aqui. Saiu o Zamir White também, que era um nome interessante, saiu para o Las Vegas Raiders, o fit não é tão ideal, deve ser usado pouco, então não deve ter muito volume. O Isaiah Spiller saiu na 18ª da 4ª rodada para o Los Angeles Chargers, um D aqui para ele. Eu tinha ele lá na primeira rodada pré-draft, ele vai cair para a 2ª. Não vejo mais futuro no Spiller. Eu queria ter, por exemplo, ele no Houston Texans. Aí eu ia... Era o que eu imaginava, era o que eu esperava que ia acontecer. Depois a gente teve outros jogadores aqui. O New England draftou vários jogadores running backs, então não sei o que pensa. O fit é bom, porque tem o Damian Harris praticamente, tem outros jogadores, mas não tem... Sabe, o time se mostrou que queria ir atrás de running backs, mas a gente sabe que no Fantasy... running backs de New England são complicadíssimos, né? A gente tem uma outra escolha aqui nessa 4ª rodada interessante, que é o Romeo Doubs, um a mais, saiu para Green Bay, então é outro cara que tem possibilidade, que vai entrar na briga, vai ter oportunidade, a gente não sabe quanto, né? New England também pegou um quarterback nessa rodada, Baltimore pegou tight end depois. Calvin Austin, terceiro, saiu para Pittsburgh, um wide receiver, B-, ficar de olho também na situação dele. Falei que o Baltimore pegou Tyrene, pegou 2 Tyrenes, né? Pegou o Charlie Collar, pegou o Isaiah Likely, que foi um cara que eu chamei a atenção antes. E no finalzinho da 4ª rodada saiu um Tyrene que dá para se ficar de olho, que é o Chigoziem Okonkwo, para Tennessee Titans, um A, porque o time precisa de um Tyrene. Então ele pode receber uma oportunidade, por isso que ele ganhou um A. 5ª rodada, tivemos Sam Howell saindo na primeira escolha da 5ª para Washington, um B+, Carson Wentz é o titular. Não sei quanto que o Sam Howell vai agregar, né? Tô fazendo piadinha, inclusive, com isso aí, que vai continuar o que tá aí, é isso. Tivemos um wide receiver escolhido por Buffalo, que é um encaixe C, não é muito bom. Atlanta Falcons buscou um running back aqui na 5ª rodada, é o nome para se ficar de olho também, Tyler Allgeier.
Para mim um fit A, um Fantasy Football Grade A, então olho no Tyler Allgeier, é um cara que pode aí tá saindo na segunda rodada dos drafts de Fantasy, e o encaixe é interessante, e vai ter oportunidades. O time inclusive se desfez do Mike Davis, que foi contratado na temporada passada e não deu retorno. Um outro nome para ficar de olho nessa rodada, escolhido na 20ª escolha, é o Kyle Phillips, de Tennessee. Um A também para ele, pela situação de, Treylon Burks, mas é mais um nome para a posição de wide receiver, num time que tem vaga, tem alvos em aberto. Quem sabe pode ser que apareça aí e esteja um pouco fora do radar. Também não é primeiras rodadas, tá? Mas é um nome que chama atenção nesse momento. Passando para a 6ª rodada, o New England pegou outro running back. A gente teve um tight end saindo na 6.13 para Indianapolis. É um a mais aqui para mim também, Andrew Ogletree. Ficar de olho pela possibilidade, né? Muito pela possibilidade. Mas é a 6ª rodada. A gente teve o Grant Calcaterra saindo para Filadélfia, que tem possibilidade de ser um recebedor aqui na liga, mas é um fit D, né? Porque Filadélfia já tem o Dallas Goedert como seu principal tight end, então, pelo que eu ouvi dele, né? Mais porque eu ouvindo os Eagles, né? Que é um cara que pode ser trabalhado aí para ser um futuro na liga, mas de momento nada demais. Tivemos Michael Woods II saindo para Cleveland, outro jogador aí para entrar na briga lá em Cleveland. Tivemos outro tight end saindo para Tampa Bay na 40ª escolha, o Cole Kift. Então, outro cara aí que vai brigar se o Rob Gronkowski não estiver disponível. Não sei se é um cara recebedor, não sei se é bloqueador, mas o fit é interessante. E para fechar nossa 7ª rodada, a gente pode destacar talvez aqui, para mim, o único a se destacar. A gente tem o Oladokun saindo para Pittsburgh, quarterback Chris Oladokun, pelo fit um a mais, mas é o Kenny Pickett, não tem muito o que falar. A gente teve o Samori Touré saindo para Green Bay, um a mais aqui, wide receiver. Outro cara que vai entrar na briga também aí com o Christian Watson, com o outro rapaz aqui, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara? Perdi ele aqui o Romeo Doubs. Então, outro cara que vai querer aparecer aí. Tem um cara, Khalil Shakir, que tinha até uma expectativa em cima dele. Onde que ele ia sair? Saiu para Buffalo na 5ª rodada. Não sei se eu falei. Um C, não é muito bom para ele. Mas na 7ª rodada não teve tanta coisa. Teve um running back saindo para Kansas City também, a menos. Mas nada de interessante aqui, sabe? Nada que salte aos olhos para a gente recordar aqui. Lembrando que todos esses jogadores, todo esse resumo, eu estou postando diariamente, uma rodada por dia, todo meio-dia lá no Fantasy Futebolista, então acompanhem lá. Hoje eu não lembro se foi a 5ª rodada, a 4ª rodada, enfim, tá tudo postado lá. Se você tem alguma dúvida, já está acontecendo o draft da sua Liga Dynasty, corre lá, que você já vai ter uma ideia se o fit é bom ou não é. Compara um pouco com o pré-draft que eu fiz para ver se dá para ser escolhido antes, depois. E mundo afora aí, né? Tem diversas possibilidades para quem está fazendo o draft. E se você ouviu até agora, muito obrigado. Foi um episódio longo. É o mais longo que eu me lembro dos últimos tempos, mas tinha muita coisa para falar, né? Tinha 7 rodadas de draft. E se tivesse sido curto esse podcast não ia ser tão interessante, porque eu não teria falado tudo que tinha que ter sido dito sobre os jogadores. Certinho? Cansei. Até semana que vem. Que fiquem bem. Se vocês começarem os drafts de calouros aí, boa sorte, façam boas escolhas. E se tiver dúvida, manda no direct, manda nos comentários de algum post, alguma coisa, que assim que eu puder eu respondo e a gente vai seguindo aí a nossa paixão pelo Fantasy Football. Fechou? Até semana que vem. Um abraço.